Vamos começar a nossa reunião de Câmara, sendo que, para o efeito, aceito inscrições para o período antes da ordem do dia. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhores vereadores, o público aqui presente. Queria apenas referir-me ao relatório que recebemos da Proteção Civil sobre os marcos de incêndio na freguesia de Alcabidez. Antes de mais, queria salientar e evidenciar o trabalho que foi feito pelos bombeiros de Alcabidez. Acho que... Junto só porque o déficit deve ser meu, porque estou surdo, mas não estava a ouvir o que é que estava a dizer. Estava-me a referir ao relatório que recebemos da Proteção Civil por causa dos marcos de incêndio em Alcabidez. Em primeiro lugar, queria evidenciar e até dar os parabéns aos bombeiros pelo trabalho que fizeram, que acho que é muito importante. É um trabalho que evidencia que a EIP, que está nos bombeiros, é um sucesso e que devíamos replicá-la. O facto de termos aquela EIP ajuda a que também este trabalho seja feito. Mas o mais importante é perceber que o relatório evidencia uma falha grave nos marcos de incêndio e perguntar o que é que já foi feito entretanto, porque imagino que já tenha sido feita alguma coisa junto às águas de Cascais para que aqueles problemas sejam resolvidos e perceber de que forma é que conseguimos estender esse trabalho às outras freguesias, que imagino que não estejam muito melhores. A Alcabidez não deve ser um mau exemplo, devem estar muito semelhantes. Bem sei que as outras corporações não têm EIP, acho que devíamos trabalhar também para que tivessem. Não tendo, perceber que trabalho é que foi feito e como é que vamos resolver esse problema, porque estamos ainda por cima a entrar numa época complicada. Obrigado. Sr. Vereador Luís Reis. Muito obrigado, bom dia a todos. Sr. Presidente, junto à futura Cascais School of Arts and Design, estão a construir, ou vai ser construído, um jardim num espaço que até ao momento era usado para estacionamento. Estou a falar daquela praceta junto ao antigo mercado do Estoril, que servia de entrada quer para o prédio, quer para uma pequena loja que lá existe, e reconhecendo que esta é uma artéria bastante movimentada, com o agravante daqueles prédios, nenhum deles ter garagem, é natural que a maioria do estacionamento seja feito na via pública. Ora, quando da votação, aqui nesta Câmara, da isenção de cerca de 100 lugares de estacionamento no âmbito do projeto que atrás referiu, Cascais School of Arts and Design, o Sr. Presidente comprometeu-se a encontrar soluções que neste momento, com o início das obras, os moradores começam a reclamar. Que expectativas poderão ter estes moradores relativamente a futuras soluções para aquela zona? Uma segunda matéria que gostaria de questionar o Sr. Presidente tem a ver com um estudo que foi apresentado no passado dia 7 de maio sobre o rating municipal português, abrangendo diversas dimensões de análise sobre a governação municipal, o serviço aos municípios, o desenvolvimento económico e social no território e a sustentabilidade financeira. Esta avaliação contou na definição destes indicadores com diversas entidades reconhecidas, entre outras um conjunto de académicos internacionais, do Tribunal de Contas, da DGAL, da IGF, da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Cívica Transparência e Integridade. Sei que não governam a olhar para estudos, ou pelo menos foi isso que referiram numa das últimas Assembleias Municipais, mas também não é menos verdade que certamente todos nós gostamos de ver o nosso Conselho bem referenciado nas mais diversas dimensões que referi há pouco. Foi, portanto, com particular interesse que olhámos para este estudo, que abrangeu os 308 municípios portugueses, e constatámos que Cascais está num modesto 26º lugar, atrás de municípios pequenos como Sines, Constância, Vila Velha de Ródão, ou de média dimensão tais como Bragança, Ponte Lima ou Aveiro. Uma análise mais fina revela que, se não fosse o parâmetro de desenvolvimento económico e social, onde Cascais está em 18º lugar, então, nas restantes dimensões, estamos muito para além do 30º lugar, o que sairíamos fora daquela lista principal que foi disponibilizada relativamente aos 30 melhores municípios. As questões que coloco, Sr. Presidente, é se conhece este estudo, naturalmente que sim,
como justifica este posicionamento e que estratégias considera serem necessárias, de modo a que em futuras avaliações possamos, nos domínios que referi, nomeadamente na governação municipal e do serviço aos municípios, melhorar a nossa classificação e no fundo, reposicionar Cascais no âmbito desta listagem à dimensão que todos reconhecemos que o nosso Conselho tem. Muito obrigado. Sr. Vereador Clemente Alves. Bom dia, Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, estimado público presente. Duas questões. A primeira, para deixarmos aqui referido e registado o nosso protesto relativamente às práticas levadas a cabo pelo Grupo Luz Saúde, que, como sabemos, administra em regime de parceria pública ou privada o Hospital de Cascais, o qual, como foi divulgado na semana passada pelos órgãos de comunicação social, usa meios fraudulentos para cobrar ao Serviço Nacional de Saúde valores a que não tem direito e, ao mesmo tempo, que disfarça a sua má prestação de cuidados de saúde à população de Cascais com a adulteração grosseira das estatísticas. Além dos milhões que os portugueses pagam a mais a estas parcerias público-privadas, pelas mentiras com que faturam ao Serviço Nacional de Saúde, não podemos deixar também de referir aqui aquilo que sabemos é prática corrente no Hospital de Cascais, que é o uso e o abuso por parte desta Luz Saúde de contratos precários com todo o tipo de pessoal que trabalha neste hospital, desde os auxiliares de ação médica aos enfermeiros, passando até pelos próprios médicos contratados, a quem se aplicam condições do pior que há em termos de desregulamentação, horários de trabalho que são constantemente alterados e ultrapassados nos tempos máximos permitidos e também o sistemático uso da ameaça perante trabalhadores que, cansados da desregulamentação e das péssimas condições que lhes são impostas, protestam pelas condições que lhes são impostas. Para nós, a saúde dos portugueses em geral e dos municípios de Cascais em particular são coisas demasiado sérias para deixarmos passar em claro este escândalo que recentemente foi denunciado como prática da Luz Saúde no Hospital de Cascais. Queria informar que o meu partido, o PCP, e sobre estas fraudes denunciadas por ex-trabalhadores do Hospital de Cascais, requereu, com caráter de urgência, uma audição na Assembleia da República de entidades como a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, o Tribunal de Contas, a ARS Lisboa e Val do Tejo e da Ministra da Saúde. Gostaríamos que, sobre esta matéria também e sobre este escândalo no Hospital de Cascais, que afeta os municípios, devermos também pronunciarem-se o Partido Socialista, o PSD e o CDS, porque entendemos que são questões de suma importância para a qualidade de vida de quantos aqui residem. A segunda questão tem a ver com um estudo que foi encomendado por esta Câmara em fevereiro ao Dr. Vasco Becker Weinberg sobre o espaço marítimo nacional adjacente ao território municipal de Cascais. Em fevereiro, quando veio a esta Câmara proposta para contratar esta pessoa concreta, ou a esta pessoa concreta, um estudo sobre o espaço marítimo nacional adjacente ao território municipal de Cascais, a pessoa concreta a quem o PSD e o CDS desta Câmara decidiram contratar chama-se Vasco Becker Weinberg e, por acaso, só por acaso, é militante do CDS e também, só por acaso, é candidato do mesmo CDS nas eleições do próximo domingo. Só depois daqui ter sido aprovado, em fevereiro, com os votos do PSD e do CDS, a transferência de 19 mil euros mais IVA para o Sr. Dr. Vasco Becker Weinberg, é que viemos a saber que, afinal, a decisão de contratar
já tinha sido tomada 3 meses antes, conforme documentação que consta do Basegov. Este facto, o facto de nós aqui termos aprovado 3 meses depois a contratação de um serviço que, afinal de contas, já estava feito, dá bem conta da democracia, do grau de democracia e também de transparência que se vive nesta Câmara e que ainda há pouco o colega Luís Leite se referiu. Mas, relativamente a este estudo, afinal, o que é que o Dr. Vasco Becker Weinberg, candidato do CDS ao Parlamento Europeu, contratado pelos votos do CDS e do PSD, nos apresentou sobre o espaço adjacente ao território municipal de Cascais? Aquilo que, pomposamente, se chama de estudo, não passa, afinal, de uma simples sebenta, onde fez copy-paste daquilo que se diz dos preâmbulos e, em alguns artigos, de 38 diplomas legais onde se fazem referências à matéria, para, no final, nos vir propor a criação de um Conselho do Mar da Câmara de Cascais, cuja ideia não é sua, fazendo parte da Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional, o Decreto-Lei 38/2015. A comprovar que a sebenta já há muito estava feita, o Sr. Dr. Vasco Becker Weinberg nem se deu ao trabalho de lhe introduzir a última versão do POC, Plano de Orla Costeira de Alcobaça Cabo Espichel, aprovada por resolução do Conselho de Ministros, número 66/2019, de 11 de abril. Estamos em maio, ainda dava hipótese de, pelo menos, colocar esta referência, que não colocou. Introduzir referências à última resolução, para quê? Se afinal o dinheiro, daquilo que verdadeiramente importava neste negócio do PSD-CDS com o candidato do PSD-CDS ao Parlamento Europeu, já estava no bolso do referido candidato. Só por curiosidade e para que conste, cada página preenchida com o copy-paste feito pelo Sr. Dr. Vasco Weinberg custou aos municípios de Cascais a simpática quantia de 668 euros. Tenho dito. O Sr. Vereador João Rui. Obrigado, Sr. Presidente. Tínhamos esquecido de uma questão que lhe queria colocar. Relativamente ao antigo terreno do Hospital de Cascais, com de Castro de Guimarães, na reunião em que falámos sobre esse assunto, na última que falámos sobre esse assunto, o Sr. Presidente referiu que tanto aquele terreno como o terreno dos antigos SEMAS ia ser utilizado para resolver problemas de estacionamento e as questões sociais da habitação, que era o destino que ia dar a esses dois terrenos, quando se soube que já não vinha a Universidade Católica e o Sr. Presidente anunciou que já não estava disponível para que se implantasse tal Hospital da Luz. Acho que estou a dizer certo, é o que nos respondeu na reunião de Câmara. Constatamos que estão a existir algumas obras de demolição já do antigo hospital, mas também temos conhecimento que o Grupo Luz Saúde continua interessado e está a informar a Câmara de que tem um contrato de promessa de compra e venda para o terreno assinado com a Câmara e que quer fazê-lo cumprir e que está à espera que seja marcada a escritura para a aquisição do terreno. E eu queria perguntar em que ponto é que está esta situação, porque a Luz Saúde continua a demonstrar o interesse na compra do terreno, tem esse direito porque tem o contrato de promessa compra e venda aprovado com a Câmara. Existem obras a decorrer neste momento nesse referido terreno e, portanto, a perceber como é que está esse ponto de situação. Obrigado. Muito obrigado. Não havendo mais questões, eu ia pedir à Sra. Vereadora Joana Balsemão que respondesse a esta questão do estudo do mar e depois também ao Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes a questão do que diz respeito ao trânsito e ao estacionamento, nomeadamente na rotunda que foi aqui mencionada junto ao antigo mercado de Estoril. Sra. Vereadora Joana Balsemão, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Vereador Clemente Alves, a Câmara de Cascais quer lançar-se numa política para o mar com responsabilidade e de forma holística e compreensiva. Para o fazer, precisa de saber exatamente com o que é que pode contar a nível administrativo, a nível jurídico e a nível legal. Em cima disso, iremos trabalhar todas as outras dimensões, nomeadamente a ambiental, a económica, a desportiva e todas as restantes dimensões que o mar de Cascais tem. Para fazermos isto com responsabilidade, temos de saber por onde começar e para onde estão as responsabilidades e as competências de uma autarquia. Para isso, contratamos este estudo para saber exatamente até onde é que vai a competência de um município, aonde é que estão as competências que são absolutamente exclusivas do Estado Central e aonde é que estão as zonas que, porventura, serão mais cinzentas. Porquê? Porque não queremos agir por achómetros quando vierem investidores ou investigadores ter connosco com propostas mais interessantes ou menos interessantes. Queremos agir com responsabilidade. E então fomos à procura de quem tinha o melhor currículo nesta área. Não fomos à procura de quem tinha o cartão de militante do partido A ou B. Aproveito para fazer a ressalva de que o Dr. Vasco Becker-Weinberg não é militante do CDS, mas eu não considero que isto seja relevante sequer para esta discussão. Fomos à procura de quem tinha o melhor currículo académico para este estudo. Os procedimentos foram lançados conforme manda a lei. Foi feita uma adjudicação direta porque o valor é inferior ao limite máximo para isso e a decisão de contratar foi o início do procedimento. Eu não tenho nada mais a acrescentar sobre este assunto. Sr. Nuno Piteira. Bom dia, Sr. Presidente. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Presidente e Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras e todos que estão a assistir. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Vereador Luís Miguel Reis e como foi dito na própria intervenção do Sr. Vereador, é uma parceta, um espaço público onde os veículos estacionam na via pública. Ora, os veículos estacionados na via pública é já por si uma infração ao Código da Estrada e uma situação que não deve acontecer. Ainda assim, referir ao Sr. Vereador que cometeu apenas um pequeno lapso na análise, não sei se já viu o projeto ou não de requalificação da parceta, porque o que se pretende é construir uma escadaria que vai vencer a inclinação da própria parceta, o arranjo paisagístico com a colocação de uma ilha de contentorização subterrânea para a colocação de resíduos sólidos urbanos e de separação de resíduos, como o vidro, o papel, o cartão, a colocação de algumas espécies arbóreas e a recolocação de outras que existem no local, e ainda assim a parceta que atualmente tem o largo da própria parceta em Alcatrão e depois tem passeios para as pessoas, Alcatrão para circular em carros, portanto não tem nenhum local de estacionamento. Com o projeto passará a incluir 4 novos lugares de estacionamento. Com o projeto passará a incluir no próprio requalificação que vai ser feita 4 lugares de estacionamento, esses 5 não existiam, ou seja, o arranjo paisagístico que vai ser efetuado vai aumentar o número de lugares de estacionamentos que existia, porque atualmente, apesar de estacionarem lá na via pública, como disse, não existiam lugares. Se não tem o projeto, eu terei todo o gosto em fazer chegar ao gabinete do Partido Socialista para o Sr. Vereador poder analisar e, porventura, as alternativas que existem. São também uma obra que já foi feita há 3 anos atrás no âmbito do orçamento participativo, em toda a Rua do Viveiro, que também não tinha estacionamento e passou a ter estacionamento, e a construção do parque de estacionamento que está previsto nas traseiras desse edifício, que a sul liga com as traseiras do edifício Cruzeiro, que já foi aqui adjudicado e que apenas se está a aguardar o visto do Tribunal de Contas para começar a sua construção, e que existirá uma passagem precisamente da Rua do Viveiro para a parte de trás desse edifício, onde irá existir
novo estacionamento que também não existe atualmente. Muito obrigado. Só respondendo às restantes questões e algumas ainda que já foram dadas informações. Em relação aos marcos de incêndio, de facto, é um processo de fiscalização da Câmara, que juntamente com as várias corporações de bombeiros está a ser feito a todo o território. E, portanto, o Sr. Vereador João Rui falou no caso de Alcabidez, porventura é aquele que conhece melhor porque faz parte dos órgãos sociais, mas é uma matéria que tem que ir a todos, que tem que ser levada a todos. Se recebeu da Proteção Civil da Câmara, quer dizer que o Sistema de Proteção Civil da Câmara está atento a essa matéria e está a desenvolver matéria sobre isso. Em relação ao Sr. Vereador Luís Reis, só dar-lhe uma outra referência. De facto, o tecido urbano está condicionado em termos de estacionamento. As razões que foram evocadas na época, quando trouxemos cá as propostas, mantêm-se. E, portanto, não há nada de excepcional, a não ser agora a intervenção daquilo que foi trazido à época. De qualquer dos modos, a resolução dos problemas de estacionamento, porque não era uma zona que estava sem problemas de estacionamento e que passou a estar com problemas de estacionamento, ela já há muito tempo que tem problemas de estacionamento, trata-se de facto de quem vai na Rua do Viveiro em direção, no sentido cruzeiro, Estado do Estoril Praia, do lado esquerdo há um terreno e esse terreno fará ali uma bolsa de estacionamento do lado esquerdo. Quem sobe, do lado esquerdo. Que é um terreno que foi já muito questionado porque andou em tribunal durante muito tempo, porque alguém se terá apropriado ou tentado apropriar do terreno e o terreno foi demonstrado que é municipal e, portanto, temos esse ganho de causa na maior parte do terreno. E, portanto, esse terreno será uma bolsa de estacionamento que, porventura, vai mitigar o problema, e vai mitigar bastante o problema de estacionamento naquela zona. Em relação ao estudo que referiu, achei curioso não ter referido um outro estudo que saiu exatamente na mesma altura, em que nos colocava como terceiro município português. Mas, enfim, já percebi que prefere ver sempre pela negativa, mas ainda assim com alguma desatenção, porque no estudo que refere, todos os grandes municípios se encontraram prejudicados nesse estudo. E, portanto, como vai ver, os que obtiveram melhores classificações são esmagadoramente municípios bastante pequenos, ou mais pequenos, bastante mais pequenos que Cascais. Ainda assim, e havendo nós uma discordância, nomeadamente nos critérios que esse estudo apresenta, e vou-lhe dar só um exemplo, é-nos exigido que a gente apresente as declarações de rendimentos de quanto é que vencem os vereadores da Câmara. Ora, isso está na Lei Geral, isso está tabulado, isso é apresentado ao próprio Fisco, consideramos que é um pedido completamente inusitado. Portanto, é só estarmos a nós a fazer trabalho, a pôr-nos a fazer trabalho que cabe, está público, é fácil de observar. Ora, o não fornecer essa informação, obviamente que não toca lá num item que eles consideram importante e baixa. Mas, se for analisar o estudo ainda com mais atenção, vai ver que no estudo global, Cascais não aparecia nos primeiros 30 municípios e passou a aparecer pela primeira vez em 26º. Não é que o 26º nos dê algum orgulho, até pelas razões que já evoquei anteriormente e das dúvidas que temos sobre a análise que é feita sobre esse estudo, mas acabou por ter essa vantagem. Também a nível da governação subiu 53 lugares, portanto, só para dar-lhes alguns dados. A nível da sustentabilidade financeira, passou de 274 para 41º, portanto, uma subida muito substancial. E, a nível da análise dos grandes municípios, que o estudo prejudica, ainda assim sobe 2 lugares. Portanto, o que eu registro é que, de facto, não só não foi feita uma leitura atenta por parte do Partido Socialista em relação a esse estudo, mas que prefere valorizar estudos que dão resultados menos positivos, sem se preocupar com quais são as bases que estão por trás deles, em detrimento de resultados mais positivos, nomeadamente sermos o terceiro
município do país, que também analisa a qualidade de vida, analisa o desenvolvimento económico, e tem um outro fator que agora não me estou a recordar, que também é importante naquela avaliação, e que estamos em terceiro lugar, logo a seguir a Lisboa e Porto, e portanto, mas nós não trabalhamos para ratings, para índices. O que trabalhamos é para irmos continuando, de facto, a melhorar as condições e qualidade de vida, quer dos cascalenses, quer daqueles também que nos visitam e que possam aqui ser bem recebidos. E, portanto, nesse sentido, é isso que o estudo dá, e se tiver a oportunidade de poder agora fazer um estudo mais aprofundado, vai ver que estas conclusões que lhe disse estão lá refletidas. Em relação ao Sr. Vereador Clemente Alves, em relação ao Hospital de Cascais, como sabe, e penso que o Partido Comunista não defende, que não é uma competência legal da Câmara Municipal de Cascais. Não sei se defende que haja descentralização dos hospitais também para as autarquias, penso que não, mas essas matérias são matérias no âmbito do Governo. Razão pela qual fui convidado a ir à Assembleia da República exatamente numa petição que o Partido Comunista colocou para acabar com as PPPs na área da saúde. E tive a oportunidade de explicar aos seus deputados que para mim é completamente indiferente se estamos a tratar de uma PPP privada ou se estamos a falar de um hospital totalmente público. O que interessa aqui é a prestação de cuidados de saúde que é dada aos doentes. Sem, contudo, não esquecer a experiência que nós em Cascais temos de quando o Hospital de Cascais era completamente público, das condições que tinha, ou melhor, das condições que não tinha na prestação desses mesmos cuidados. Sabendo que, se da parte do Partido Comunista, tendo ganho de causa acabar com as PPPs, elas impõem uma indemnização aos grupos que estão contratados. Indemnização essa que tem, acima de tudo, a ver com duas questões. Uma é a construção e outra é a prestação de serviços, a gestão do próprio sistema, já que ele está integrado dentro do Sistema Nacional de Saúde. E o que eu deixei foi isto: se houver dinheiro, não é? Ou seja, se há dinheiro, então eu tenho N prioridades de investimento na área da saúde que não passam propriamente por fazer essas indemnizações. Mas isso caberá, naturalmente, à Assembleia da República e ao Governo poderem fazer uma análise dessa natureza. E, portanto, coisa. Outra questão que considero, enfim, não quero estar a utilizar um termo mais forte, mas não parece séria do ponto de vista da honestidade política, é que se a lógica é acabar com todas as parcerias público-privadas na área da saúde, então o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade de resposta. Estamos a falar de análises, estamos a falar de consultas, estamos a falar de N outras situações que também são PPPs, ou seja, o Estado contrata a privados aquilo que é a função do Estado e paga através do Serviço Nacional de Saúde aquilo que é a função do Estado. E aí não vi até agora nenhum posicionamento para dizer, por exemplo, que as análises devem ser feitas todas no âmbito das instalações e do serviço direto administrado pelo Estado Central. Também não vi até agora que todos os exames devem ser feitos no âmbito do Governo Central e, portanto, do Ministério da Saúde. Até porque também sabemos que o próprio Estado, em alguns casos, não fez o investimento, e não é agora uma questão deste Governo, não fez o investimento ao longo do tempo, em maquinaria, em equipamento, em tecnologia, que permite hoje em dia ter outro tipo de aferições e de análise. Ainda há dias vi, e bem, um acordo entre o IPO e a Fundação António Champalimau, não é a Fundação António Champalimau, é a Fundação Champalimau, para, na área do cancro, serem feitos um conjunto de exames que só a Fundação Champalimau tem máquinas, tem tecnologia para poder fazer esses exames. E, portanto, há aqui, na interpretação que eu vejo, há aqui uma tentativa desesperada de acabar com a PPP do Hospital de Cascais. Só faço lembrar que a responsabilidade de acabar com ela, sobre a qual não tenho propriamente nenhuma posição ideológica, tem uma obrigação inerente, que é, se ficar tudo no âmbito público, ter que fazer igual ou melhor o serviço que hoje é prestado no Hospital de Cascais.
E o serviço que hoje é prestado no Hospital de Cascais, obviamente com uma ou outra lacuna que podem ocorrer, tem sido reconhecido nacional e internacionalmente nas avaliações que são feitas. E, portanto, é uma responsabilidade que fica acrescida para o próprio Estado ter que prestar um melhor serviço. Por fim, só uma correção, porque aí há um erro na intervenção que o Sr. Vereador fez. O Hospital de Cascais é uma PPP que é com o Grupo Lusíadas e não com o Grupo Luz, conforme referiu. E, portanto, podemos estar todos focados à luz, mas, de facto, neste caso, é uma PPP com o Grupo Lusíadas. E, na altura que foi feita esta PPP, a grande dúvida que existia era que o Governo, estando ele a fazer, e estou à vontade porque o Governo era na altura liderado pelo engenheiro José Sócrates, portanto era um Governo socialista que fez esta PPP, a dúvida que havia era de que ou se fazia PPP ou não havia dinheiro para fazer investimento no novo Hospital de Cascais e os grupos não estavam interessados no pacote no Hospital de Cascais, portanto, ou seja, excluíam o Hospital de Cascais. E foi um esforço do Governo da época, liderado, como disse, pelo engenheiro José Sócrates, de convencer o grupo a ficar incluído naquela negociação com o Hospital de Cascais. Portanto, não era propriamente algo que o Estado interpretasse como uma grande vantagem poder ficar ainda no âmbito do Estado. E, portanto, a questão coloca-se para nós neste sentido. Dizer também ao Sr. Vereador Clemente Alves que tentar associar adjudicações de serviços com eventuais militantes ou eventuais candidatos a eurodeputados, isso faz parte da genética, como vimos, do Partido Comunista noutras câmaras que são governadas pelo Partido Comunista. Não faz parte da nossa genética termos essa componente. Não faz, não. E tanto não faz que o Sr. Vereador sabe que esta contratação do estudo foi feita muitíssimo tempo antes de a pessoa em causa ser candidato pelo CDS. Mais do que isso, não sendo militante do CDS, não tendo nós uma obrigação de andar a pedir a todos os nossos prestadores de serviço qual é que é a sua filiação partidária, mas dá-se o caso de que não é filiado no CDS, foi adjudicado o serviço muitíssimo tempo antes de acontecer a apresentação de listas pelo próprio CDS. E, como sabe, em sede de eleições europeias, o meu partido é concorrente com o próprio partido do CDS. Portanto, estarei à vontade sobre isso. Foi adjudicado porque é manifestamente reconhecido um especialista naquela área. E, portanto, se é um especialista naquela área, nós não quereríamos, obviamente, prejudicar o Conselho a dizer, está bem, o senhor é um especialista, é reconhecido nacional e internacionalmente como um dos melhores, se não mesmo o melhor na área em que está a trabalhar, mas como o senhor, daqui a 6 meses ou daqui a 7 meses, imaginamos nós, temos uma bola de cristal que nos diz que é provável que vai ficar como candidato às eleições europeias, portanto o senhor fica de fora e, portanto, não pode, por via disso, ficar. Nem nós temos poder de adivinhação, como deve imaginar, não temos bola de cristal, mas temos, de facto, o reconhecimento das qualidades técnicas ou profissionais e, acima de tudo, de conhecimento académico que tem esse senhor. Mas acho que é perigoso a relação que já foi feita, o Sr. Vereador não a fez aqui, mas faz uma relação de que o senhor, por ser judeu, então ainda tinha aqui um ónus, o senhor não fez aqui, mas já o vi nas redes. Não, o senhor não o fez aqui, foi o que eu comecei a dizer, mas já vi outros fazerem nas redes essa associação de ele é judeu e, portanto, a coisa não é por ser só do CDS, é por via do Centro Cultural que estamos a fazer aqui com a Casa Shabbat em Cascais. E, portanto, isto é de facto todo um emaranhado, mas, acima de tudo, é pura demagogia, é puro populismo, no sentido de tentar justificar outras incapacidades através destas atuardas que são lançadas na praça pública e que também, que se diga de passagem, também não preocupa muito porque não têm grande efeito, porque as pessoas não dão credibilidade a estas mesmas atuardas. E, portanto, nesse sentido, estamos à vontade. Em relação ao Sr. Vereador João Ruivo, o antigo Hospital de Cascais tinha, de facto, um contrato de promessa de compra e venda com o Grupo Luxaú,
com base num conjunto de condicionantes, nomeadamente a instalação da Universidade Católica ao lado, que não veio a ser cumprido, portanto, ou seja, a Universidade Católica não veio a ser cumprido, portanto, deixou de ter objeto, a razão porque também queríamos um hospital naquela localização, um hospital universitário. Essa solução está a ser encontrada para outra área do território, que neste caso é da freguesia Carcavelos-Parede, mas no caso em concreto, portanto, ou seja, vamos continuar a ter a solução, e até em sentido mais amplo, porque vai ter uma escola de pós-graduação na área da medicina, mas noutra zona, noutra área do concelho, Parede de Carcavelos. No caso em concreto daquele, nós estamos a fazer uma negociação com o próprio Grupo Luz Saúde, porque obviamente queriam acionar esse contrato de promessa de compra e venda, sobre o qual não houve nenhum desenvolvimento também financeiro, portanto não pagaram qualquer sinal, não fizeram qualquer sinal, mas que queriam, porque o preço, dada a função que ele ia corresponder, que era cumprir um objetivo, no nosso sentido, estratégico para o concelho, ter uma faculdade de medicina e ter um novo hospital associado a essa faculdade de medicina. Já que esse valor, esse objetivo não foi ali cumprido, vai ser cumprido no outro lado, as vantagens na venda do terreno não podem ser as mesmas. E, portanto, o Grupo Luz Saúde queria nos obrigar a continuar a vender barato, mesmo assim, ligeiramente acima do valor que nós tínhamos comprado ao Estado, mas a vender barato um equipamento que tinha um valor completamente diferente. Nós já fechámos as negociações com o Grupo Luz Saúde, no sentido, estamos a fazer o apuramento de quais os custos em que incorreram para o projeto, nomeadamente o projeto de arquitetura, que parte dele serve-nos, não no sentido, digamos, da distribuição, do layout, mas serve-nos no sentido do que é, digamos, as volumetrias que são passíveis de ser ali colocadas e espero que em breve, não vou dizer como o Sr. Primeiro-Ministro disse outro dia, em questão de horas está fechado a questão do Ciresp, mas espero que em breve nós traremos à reunião de Câmara uma proposta de rescisão dos acordos todos com o Grupo Luz Saúde, uma proposta que obviamente parte por uma negociação que já foi concluída e que será executada depois de nós trazermos essa proposta aqui à reunião de Câmara. Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. Já agora peço só desculpa. As obras que estão lá é simples. Fosse qual fosse a solução, mesmo que fosse na solução inicial, o antigo Hospital de Cascais ia ser demolido. E, no âmbito da própria demolição, há uma coisa que se tem que fazer em qualquer ex-infraestrutura de saúde, que é a descontaminação. E, portanto, as obras estão a ser deitadas abaixo, estão a ser demolidos, o processo teria sempre que ser feito e terá sempre que ser feito em relação ao futuro e, portanto, é essa demolição que, felizmente, está quase a acabar e que, graças ao profissionalismo de quem a está a fazer, não tem gerado inconvenientes naquela zona miolo do próprio casco antigo ou urbano de Cascais. E, portanto, isso está a decorrer naturalmente. Já agora também aproveito para desmistificar uma outra situação. Não há nenhum ónus de propriedade, nomeadamente em relação àquilo que foi a doação daquele hospital. Isso já teria tido acontecido então na época, quando a própria Santa Casa vendeu o hospital ao Ministério da Saúde, ao Governo Central, que isso não se colocou e, portanto, quem nos vendeu foi o próprio Governo, que não tinha esse ónus e estava liberto para poder fazer essa venda que foi realizada. E, portanto, só para esclarecer. Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões do Hospital de Cascais e àquilo que se passou, não posso deixar de notar que o Sr. Presidente passou por cima das questões reais que foram denunciadas recentemente como práticas pouco ortodoxas, digamos, levadas a cabo pela atual gestora. Como se sabe, é uma participação pública ou privada.
que, quanto a nós, são suficientemente graves para pôr em causa a própria continuidade do contrato estabelecido entre o Estado e o privado que faz a gestão do hospital. Portanto, sabemos que quando se rescinde um contrato, sem justa causa, há de facto lugar, e deve haver lugar, a uma indemnização. Lograram-se as expectativas dos contratantes, sem causa justa, deve haver compensação. O que não é o caso aqui. A apurarem-se com verdadeiras as denúncias que foram feitas, de más práticas na gestão do hospital, das más práticas na prestação de cuidados de saúde aos utentes, neste caso à população de Cascais, está mais do que justificada a rescisão do contrato de parceria pública ou privada e até a exigência por parte do Estado do pagamento de uma indemnização à parte que não cumpriu, neste caso, a empresa que faz a gestão. O Sr. Presidente fez aqui assim uma alusão para engrandecer as virtudes da gestão privada do hospital, fez aqui uma alusão às condições em que eram prestados cuidados de saúde à população de Cascais, no antigo Hospital de Cascais. Como sabemos, era um hospital público, de gestão pública, que não teve mais condições para continuar a prestar cuidados de saúde nas melhores condições e, por isso, o hospital fechou, construiu-se um novo. E este novo, tanto quanto sei, abriu já com uma PPP para prestar os cuidados, que, a nosso ver, não são necessários, não é necessária uma parceria pública ou privada que de saúde sabe menos, de certeza, que qualquer administrador hospitalar do setor público. É aqui que está a experiência de gestão e não só é no setor público, não é no setor privado. Não vemos qualquer interesse em manter parcerias público ou privadas que não trazem efetivamente nada em termos de qualidade, de acréscimo de qualidade ao serviço de saúde. Por contrário, pioram, agravam as condições, espremem ao máximo as condições de trabalho de quem ali presta cuidados, né? Obrigam-nos a cumprir horários muito para além do que seria normal e todos nós sabemos que quando estamos cansados prestamos mau serviço, né? Um trabalhador na área da saúde, quando está cansado, não pode prestar um bom serviço, por muito que o queira fazer. Portanto, é com base em fatores de exploração, quer dos equipamentos, quer da não requisição de medicamentos os mais adequados para prestar os cuidados de saúde, quer a sobreexploração do pessoal, que estas empresas retiram mais lucros e em prejuízo da saúde dos utentes, que neste caso aqui em Cascais são os municípios de Cascais. Sr. Vereador Luís Reis, Diga? já terminou? Não. Então Relativamente ao estudo... Eu só pedir é que cortasse, porque já é a segunda e está a fazer novas declarações. Não estou de nada, raiz. estou a Mas responder às suas objeções, à intervenção que eu fiz, Sr. Presidente. Relativamente ao estudo, que eu ponho aspas na palavra que o Dr. Vasco Weinberg apresentou para a Câmara, e que o Sr. Presidente diz que justifica ter-lhe sido encomendado porque ele é talvez o melhor do mundo na área em que trabalha. Eu quero lhe dizer, se isto é um estudo da pessoa que é a melhor do mundo para fazer um trabalho deste tipo, estamos desgraçados, não é? Estamos desgraçados. Isto não é estudo nenhum, é uma resenha de 38 diplomas, nem o 39º cá está incluído, né? Nem esse teve o cuidado de procurar para o incluir aqui, se limita apenas a fazer referência àquilo que os próprios diplomas no seu preâmbulo dizem. Não há aqui nada, não estuda nada, não nos diz absolutamente nada de novo que não esteja nestes diplomas. 39.000 euros, aliás, 24.000 euros, com os 19 com o IVA, foram aquilo que custaram. A única coisa que resulta daqui é que a Câmara ficou aliviada em 24.000 euros, porque o estudo não traz nada, não nos diz nada, não vai servir para nada. Eu diria mais, isto
qualquer estagiário de Direito faria com mais cuidado e mais barato, naturalmente. Tenho dito. Sr. Vereador Luís Reis. Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para referir que não tenho qualquer particular interesse em olhar para os estudos de forma distinta, consoante os resultados que eles transmitem, embora os estudos positivos servem para, no fundo, nos felicitarmos, e os outros aqui, enquanto autarcas, nos devem fazer refletir e olhar para eles e perceber porque aqui nas diversas dimensões estamos, de determinada maneira, classificados, e o Sr. Presidente referiu, nomeadamente na sustentabilidade financeira, embora a subida ainda estamos em 41º, e é sobre esses estudos que, enquanto autarcas, devemos olhar, refletir e analisar como é que poderemos colocar o nosso Conselho onde almejamos que ele esteja. Também não é verdade que, embora o estudo misture aqui concelhos grandes com concelhos pequenos, não é verdade que todos os grandes tenham sido penalizados. Os 3 primeiros que encabeçam a lista são Lisboa, Porto e Oeiras, municípios onde habitualmente Cascais está lá pelo meio, nas mais diversas dimensões. E era basicamente as questões que coloquei e o Sr. Presidente mostrou que analisou o estudo, mas também deve reconhecer certamente que, quer ao nível da governança, quer ao nível da sustentabilidade financeira, embora tenha havido de 2016 para 2018 um reposicionamento favorável do Concelho de Cascais na referida listagem, acho que o Sr. Presidente reconhece que desejamos melhor para o nosso município e estamos expectantes relativamente ao trabalho que será desenvolvido para que na próxima avaliação deste estudo seja possível estar onde Cascais merece estar, que é nos primeiros 5 lugares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Há pouco não referi que, de facto, quer dizer, o estudo foi, acima de tudo, feito por um ex-presidente de Câmara, por sinal socialista, mas deve ter sido um mero acaso, porque ele também não classificou outros municípios socialistas de forma positiva, mas o que é certo é isso, é que era um ex-presidente de Câmara socialista. O que me preocupou foi ver os índices de realização enquanto Presidente de Câmara, para ter uma capacidade tão grande de fazer avaliações, e posso dizer que a Câmara dele, quando foi Presidente de Câmara, não era propriamente das câmaras melhor avaliadas em termos do país. Dizer ao Sr. Vereador Clemente Alves, para terminar, só o seguinte: em democracia, uma denúncia não corresponde a uma sentença. Isso era no antigo regime, em que havia bufaria, ou seja, se bufava e a bufaria dava logo origem a uma sentença. O Sr. Vereador não defende claramente esta situação de bufaria, portanto, o que sabe é que estamos num Estado de Direito, houve uma participação, essa participação feita, como o senhor também referiu, por ex-trabalhadores, portanto, ou seja, alguém que já terá uma situação de alguma conflituosidade com a própria ex-entidade empregadora, e que, neste momento, sei que ontem foi objeto do Hospital de Cascais de uma inspeção por parte do Ministério Público. É assim que se funciona em regimes democráticos. Aguardemos o que é que essa inspeção, em que é que resulta, até porque também há um comunicado público da administração do hospital a dizer que nada daquilo é verdade. Portanto, temos duas posições: ex-trabalhadores a fazer uma denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público a ir fazer uma fiscalização ao hospital, a administração do hospital a dizer que a denúncia dos ex-trabalhadores não são verdadeiras e, portanto, que não se envolveram em rigorosamente coisa nenhuma. Portanto, não queira o Sr. Vereador agora colocar o carro à frente dos bois, porque isso era o que acontecia num regime ditatorial que tínhamos até abril de 74. Dizer o Sr. Vereador que não há compensação se existir e for comprovadas as irregularidades, percebo agora, porque a matéria que o senhor levantou é uma matéria de gestão do sistema, não é uma matéria da propriedade do sistema. O que mostra, mais uma vez, a incongruência, que é: somos a favor de não haver PPPs na gestão, mas quanto ao edifício, quanto ao edificado, quanto à construção do próprio hospital, onde é prestado esses serviços, como isso fica muito mais caro, nós aí deixamos que fique uma renda para o privado. Portanto, isso é só para se perceber a incoerência total e absoluta do que coloca. Depois termina com um mimo, quer dizer, ou seja, acho que de facto que é um tesourinho, como o Sr. Vereador termina, que é: este estudo sobre o mar não serve rigorosamente para nada,
esse senhor tem 38 diplomas e eu, que não tenho diploma nenhum, é que avalio que não serve rigorosamente para nada. Portanto, isso tem uma credibilidade absolutamente extraordinária, que é eu, que sou um leigo, sou um zero à esquerda nesta matéria, avalio... Não, estou a falar do Sr. Vereador, como ficou demonstrado. Foi o senhor é que disse isto. Aquele senhor tem 38 diplomas, não é? Tem para ali 38 diplomas que não servem para nada e o estudo não vai servir para nada. Eu, vereador Clemente Alves, que não tenho diploma de coisa nenhuma, então acho que o estudo não serve mesmo para nada. Portanto, fica, de facto, uma incoerência demonstrada como um grande tesourinho que o senhor vereador aqui nos brindou e que aqui nos deixou. Dito isto, estamos hoje, temos período de intervenção do público, razão pela qual eu convidava o Sr. Vítor Miguel Sarilho Borralho a apresentar a questão para a qual se inscreveu. Não está presente e passo à Sra. Maria Irene Pires Pinto. Por favor, tem este microfone aqui à frente. Tem 5 minutos para apresentar. Depois nós responderemos, se soubermos, e depois terá 2 minutos para concluir. Faça favor. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público. Muito obrigada pelo facto de me permitirem estar aqui presente. Vou ser muito sucinta e o que eu venho aqui pedir é solicitar a esta Câmara a sensibilidade para o problema do estacionamento na zona onde eu resido, tratando-se de um problema que é transversal, diria, ao concelho e a todas as zonas, começa a ser complicado porque começa o estacionamento indevido e agressivo começa, de certa forma, a chocar com problemas de mobilidade das pessoas nos passeios, com o problema, inclusivamente, de pôr em causa a evacuação das pessoas das habitações e, portanto, era isto que eu vinha trazer aqui e pedir a esta Câmara a sensibilidade e, se tiverem a oportunidade, de verem mais de perto e, de alguma forma, se for possível, resolver, ou pelo menos ajudar na minha solicitação. Eu resido em Cascais, o bairro é o bairro do Navegador, na rua Furriel João Vieira, número 92, mais concretamente. Há ali uns lugares de estacionamento que foram disponibilizados depois de uma intervenção paisagística que foi feita na zona. O que acontece é que os automóveis cada vez são mais, as pessoas também não têm muito respeito porque estacionam em cima dos passeios, às vezes é complicado entrar dentro da porta porque há espaços mínimos para que isso possa acontecer. Há pessoas doentes no prédio, as ambulâncias, o INEM, já por algumas vezes têm que se deslocar para retirar as pessoas dentro do prédio. Têm alguma dificuldade porque têm que contornar os automóveis todos com a pessoa em maca, a maior parte das vezes porque tem mobilidade reduzida. E, portanto, é estes problemas, diria, menores que Muito obrigado. Só um primeiro esclarecimento. Não há razões nenhumas para agradecer, porque é um direito que a senhora tem e é uma obrigação que nós temos de cumprir esse direito. Portanto, ainda assim quero fazê-lo. Estamos todos a fazer aquilo que devemos fazer. A segunda questão, os problemas que nos traz, não resolvendo esta minha resposta diretamente àquilo que colocou, mas são generalizados no território, não só em Cascais, mas em termos gerais. O que nós temos estado a fazer é tentar encontrar soluções que, nos casos, mitiguem, ou seja, reduzam, e, noutros casos, tentem mesmo resolver. Ficamos com essa nota. Das informações que eu tenho, é um processo que já está nos serviços, portanto, os serviços têm estado a acompanhar essa situação, nomeadamente também com contacto, penso eu, com a própria munícipe, portanto, enquanto administrador do condomínio,
do prédio, e o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes vai, junto dos serviços, que é este senhor que está aqui, Que eu tenho prazer. é aquele senhor de óculos, vai estar em cima disso e falar com os serviços respectivos, no sentido de tentar encontrar uma solução que mitigue ou uma solução que resolva. Não acredito muito que no local onde que haja uma solução que resolva, mas pelo menos que se encontre uma solução que mitigue, que reduza, de facto, os efeitos que a senhora acabou aqui de explicar. Muito obrigado. Muito obrigada também. Bom dia a todos. Passemos agora, então, à reunião de Câmara, sendo que temos, pelo princípio, atas de reuniões anteriores, que é a aprovação da ata número 11, de 7 de maio. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Temos agora plano e orçamento, que é a nona alteração modificativa às grandes opções do plano. Coloco também a discussão para posterior votação. Estou a ver intervenções, passa à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 3 votos contra e 3 votos contra e uma abstenção. Partido Comunista, Partido Socialista, 2 do Partido Socialista e uma abstenção do Sr. Vereador João Aníbal Henriques. Passemos agora à gestão patrimonial, com vários subpontos, do 3 ao 11 inclusive, que coloco a discussão e depois votaremos em separado, pedindo ao Sr. Vereador Frederico Almeida que conduza só enquanto eu me ausento por breves instantes. Entramos então no ponto de gestão patrimonial, que vai do ponto 3 ao ponto 11, pelo que coloco a discussão a estes pontos. Não se registram pedidos de intervenção. Pergunto se podemos votar os pontos em conjunto. Sr. Vereador Clemente Alves, algum ponto em particular? É só até o 11, Sr. Vereador. 9 e 11? Então vamos votar o ponto 9 em primeiro lugar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Clemente Alves. Ponto 11. Quem vota contra? Quem se abstém? Votação igual ao ponto anterior. E, portanto, votamos agora o ponto 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então agora aos pontos da contratação pública, que vai do ponto 12 ao ponto 17. Coloco a discussão. Muito bem, muito obrigado, Dr. Ivone. Portanto, o ponto 17 é retirado da agenda. Obrigado. Então, ponto 12 ao ponto 16. Sr. Vereador João Ruivo, força. Obrigado. Em relação ao ponto 16, este ponto já veio à Câmara e na altura eu levantei umas questões sobre este ponto e que não me foram respondidas por falta de conhecimento. Questionava-se se já existe conhecimento, nomeadamente no que diz respeito à decisão de retirar a rotunda do Largo de Alvide. O que é que procedeu a essa decisão? Porque, como sabe, somos contra essa decisão, sem que haja uma explicação cabal. Muito obrigado. Mais pedidos de intervenção? Não. Pergunto então se podemos passar a votação fazendo votação conjunta ou se há algum ponto que seja separado. Sr. Vereador? Eu gostava Só um segundo. Sr. Vereador Clemente Alves? Eu gostava que Vamos já de seguida, Sr. Vereador. que houvesse uma resposta à minha questão, que me digam que não sabemos responder, pelo menos. Agora, o silêncio... Sr. Vereador Nuno Piteira? Força. Sim. Bom dia, Sr. Vereador. Não há nada a acrescentar à resposta que foi dada na reunião anterior, onde foram esclarecidas todas as dúvidas colocadas pelo Sr. Vereador. Sr. Vereador João Ruivo? Eu aconselho o Sr. Vereador a ler o ponto 1 desta reunião, que é a ata dessa reunião, onde disse no microfone
que em relação ao Largo de Alvide não me sabia responder e que se eu estivesse interessado em saber, podia marcar uma reunião consigo, com a sua vereadora e com os técnicos, para me explicar, mas que não me sabia responder sobre este assunto. Como passaram 15 dias sobre estas reuniões, imagino que o seu vereador já tenha conhecimento que na altura não tinha. E, portanto, peço-lhe um esclarecimento sobre o porquê de retirar a rotunda do Largo de Alvide, visto que é uma proposta sua. Obrigado. Sobre isso é tão verdade quanto o Sr. Vereador, pelos vistos, também não tem marcado a reunião com o Sr. Vereador e com os técnicos para se informar da situação. Portanto, pois, mas é isso que eu lhe estou a dizer. Portanto, ficaram nas duas situações. Portanto, eu tenho confiança nos técnicos da Câmara, tenho confiança no Sr. Vereador Nuno Pítara Lopes e, portanto, aqui não há nenhuma razão para fazer qualquer adiamento do ponto. Dito isto, vamos votar. Ponto número 3, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Contratação pública. Já estamos na contratação pública, peço desculpa. Ponto número 12, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13, quem... Então, foi aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Comunista. Ponto 13, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por 2 votos contra, votou na abstenção, não votou no contra, mas só, então foi aprovado por maioria com 3 votos contra, 2 do Partido Socialista e 1 do Partido Comunista. Ponto 16, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por 1 voto contra do Partido Socialista e uma abstenção também do Partido Socialista. Passemos ao ponto das coletividades, com 3 subpontos. Coloco os 3 à discussão. Sr. Vereador, declaração de voto, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer que votei contra o ponto 16, não por ser contra a requalificação urbana, muito pelo contrário, mas porque a falta de esclarecimentos que existe, que a Câmara não quis sobre este ponto, não me impede de votar de outra forma. Não me permite votar de outra forma. Obrigado. Coletividades, 3 subpontos, coloco os 3 à discussão. Não havendo intervenções, passo à votação. Ponto 18, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19. 18. Das coletividades. Ponto 19, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E o ponto 20, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Passemos agora às juntas de freguesia, com um subponto, coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Gestão territorial. Sr. Vereador, assim não consigo ouvir, mas é por deficiência minha. No ponto de apoio às freguesias, o Sr. Vereador Clemente Alves absteve-se, é isso? Portanto, aprovado por maioria com voto contra do Partido Comunista, com um voto de abstenção do Partido Comunista. Gestão territorial com 2 subpontos, coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Ponto 22, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E o ponto 23... Sr. Vereador, mas convém então manifestar. Portanto, o ponto 22 foi aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Comunista. No ponto 23, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a mesma votação do ponto anterior, ou seja, por maioria com a abstenção do Partido Comunista. Ponto da juventude, também coloco a discussão. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora à cultura, com 3 subpontos, que coloco também os 3 à discussão para posterior votação em separado. Não havendo intervenções, passo a votar. Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. No ponto 27, que trata um protocolo entre o município de Cascais e a Trajetórias e Melodias Limitada para a realização do evento Chefs on Fire, é um evento promovido por uma entidade com fins lucrativos, é um evento que tem fins lucrativos, que para ser frequentado pelos municípios de Cascais vai cobrar valores que variam entre os 25 € para crianças e 75 € para adultos. Não se justifica, no nosso entender, que a Câmara se
disponibiliza aqui para entregar ainda 100 mil euros para esta entidade que vai promover este evento com fins lucrativos. Por este facto, vamos votar contra e o nosso voto será de vencido. Bem, Sr. Vereador, não é nada diferente do que já fez em relação a outros pontos semelhantes, ainda assim só referir que este apoio representa menos de 1/3 do valor do custo total do evento. Dito isto, passemos à votação. No ponto 25, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. No ponto 26, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. E agora no ponto 27, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Passamos à educação com 3 subpontos, coloco também os 3 à discussão para posterior votação em separado. Não havendo intervenções, passo à votação. 28, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. No ponto 29, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E no ponto 30, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Passemos agora ao ponto de desporto, que vai do ponto 31 ao ponto 44, inclusíveis, que coloco também a discussão de todos eles. Não havendo intervenções, penso pela matéria dos pontos que poderemos votá-los todos em conjunto. Eu não vejo oposição a que votemos todos em conjunto. Portanto, vamos votar do 31 ao 44 inclusíveis, todos eles. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora ao ponto de desenvolvimento socioterritorial, que só tem um subponto, que coloco também a discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora à inovação e comunicação, com 5 subpontos, que coloco também os 5 à discussão. Não havendo intervenções, passo à votação e penso que da matéria que está aqui dada, que obtém consenso de votarmos todos em conjunto. Se não houver oposição, não estou a ver, podemos então votá-los os 5 em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora à democracia participativa, que o Sr. Vereador João Rui faça favor. Funciona. É para informar que eu não participo na discussão nem na votação do ponto 52. Não havendo outros impedimentos, o Sr. Vereador João Rui fará o favor de abandonar a sala e votaremos desde já o ponto 52. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora já sim que o Sr. Vereador entrar novamente na reunião de Câmara. Em todos os outros pontos, coloco se podemos votá-los em conjunto. Não vejo oposição a que assim o façamos. Vamos votar todos em conjunto, do 51 ao 65, à exceção do 52. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora o ponto de desenvolvimento social, saúde e habitação, do ponto 59 ao ponto 65. Coloco todos eles à discussão. Não tendo intervenções e dada a matéria que aqui está, pergunto também se podemos votá-los todos em conjunto. Não tenho oposição a que assim o façamos. Portanto, estamos a votar do 59 ao 65. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados todos por unanimidade. Temos nos diversos um subponto, que coloco também à discussão. Se o Vereador Clemente Alves faça favor. Este ponto tem a ver com a atribuição de um apoio financeiro no valor de 150 mil euros à Associação do Turismo de Cascais, que, como se sabe, é uma entidade que promove os interesses dos empresários do ramo da hotelaria e turismo, que, para o seu funcionamento e para a promoção dos mesmos interesses, já recebe uma importância muito significativa das receitas que são provenientes da exploração da zona do jogo de Estoril e, por esse facto, não necessita que os municípios de Cascais também subsidiem esta atividade, que não necessita, efetivamente, de apoio municipal. Por este facto, vamos votar contra e o nosso voto deve ser registado como vencido.
Muito bem, é uma posição do ponto de vista ideológico, que respeitamos, mas não concordamos, e, portanto, passaremos à votação do ponto 66. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Dá-se conta também das informações que, neste caso, têm a ver com a resolução dos contratos de comodato estabelecidos entre a Câmara Municipal de Cascais e a IDEA, as águas de Cascais, intervenção que foi realizada na rede pluvial ao longo do primeiro trimestre de 2019, o estudo sobre o espaço marítimo nacional adjacente ao território municipal de Cascais, o relatório e contas da Orquestra de Câmara de Cascais-Oeiras, assim como todos os despachos, entretanto, proferidos. Passo agora a propor a aprovação da minuta da ata número 13, ou nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei 75/2013. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista e só pedindo que quem não assinou ainda a rúbrica, a começar por mim, mas aqui também a Sra. Vereadora Joana Balsemão, o Sr. Vereador Frederico Almeida, que ia assinar quando eu lhe tirei o papel, o Sr. Vereador Nuno Pitera Lopes, a Sra. Vereadora Filipa Roseta e o Sr. Vereador Clemente Alves, que façam o favor de não deixarem de assinar a ficha de presença nesta reunião. Dito isto, só me resta desejar a todos uma boa final de semana. Muito obrigado.